Esse rei passou mais tempo matando do que governando. Numa Europa medieval forjada a ferro e fogo, onde a coroa pesava menos que a espada, Ricardo I da Inglaterra não nasceu para o trono, mas para a trincheira. Enquanto outros monarcas se preocupavam com a administração, a economia e as intrigas palacianas, o coração de Ricardo pulsava no ritmo dos tambores de guerra. Ele via a paz como um interlúdio tedioso, uma pausa forçada entre o verdadeiro propósito de um rei: o combate, a conquista e a glória obtida no campo de batalha. O governo era um fardo, a guerra, sua vocação. Assim que foi coroado, sua mente não se voltou para os assuntos da Inglaterra, mas para o chamado distante do Oriente, para a Terceira Cruzada. Deixar seu reino nas mãos de outros não foi um sacrifício, foi um alívio. Ricardo trocou o cetro pela espada longa, a coroa pelo elmo de aço, e partiu não como um peregrino devoto, mas como um predador em busca de sua caça, sedento pela guerra que definiria seu nome na história. A jornada rumo à Terra Santa foi um prelúdio sangrento do que estava por vir. Em Chipre, ele não passou como um aliado, mas como um conquistador, esmagando a resistência local e tomando a ilha com uma velocidade e brutalidade que chocaram seus contemporâneos. Este era o método de Ricardo: força avassaladora, sem hesitação, sem misericórdia. Ao chegar ao cerco de Acre, uma cidade sitiada por anos, ele injetou uma nova energia selvagem no exército cristão. Ele não comandava de uma tenda luxuosa, mas da linha de frente, supervisionando a construção de máquinas de cerco, planejando assaltos noturnos e, quando as muralhas finalmente cederam, liderando pessoalmente a carga. Após a rendição da cidade, a paciência de Ricardo com as negociações se esgotou. Diante do que considerou uma afronta de Saladino, ele ordenou uma das ações mais infames da Idade Média: a execução em massa de quase 3.000 prisioneiros muçulmanos. Foi um ato de terror calculado, uma mensagem brutal enviada ao inimigo. Ricardo Coração de Leão não jogava pelas regras. Ele vencia, a qualquer custo. Com Acre subjugada, o exército cruzado marchou para o sul, em direção a Jerusalém. A cada passo do caminho, eram assediados pelas forças de Saladino, numa guerra de atrito implacável sob o sol escaldante do deserto. Na Batalha de Arsuf, a disciplina imposta por Ricardo foi posta à prova máxima. Enquanto seus cavaleiros hospitalários, exaustos pela provocação constante dos arqueiros inimigos, quebraram a formação e atacaram, o que poderia ter sido um desastre se transformou numa oportunidade. Ricardo, vendo o caos se instalar, não hesitou. Liderando uma carga furiosa com seus cavaleiros, ele mergulhou no coração do exército de Saladino, sua espada ceifando vidas, seu estandarte um ponto de referência no meio da poeira e do sangue. Ele estava em seu elemento, um demônio da guerra no meio do massacre, matando pessoalmente dezenas de inimigos, seu corpo e cavalo cobertos de flechas, mas seu espírito inabalável. A vitória em Arsuf foi decisiva, destruindo o mito da invencibilidade de Saladino e solidificando a reputação de Ricardo como o guerreiro mais temível da cristandade. Sua fama no Oriente Médio se tornou lendária. As mães muçulmanas, dizia-se, ameaçavam seus filhos desobedientes com a chegada do rei Ricardo. Ele conquistou cidades costeiras estratégicas, reconstruiu fortalezas e avançou 2 vezes até muito perto de Jerusalém, espalhando destruição por onde passava. A guerra contra Saladino não foi apenas de força bruta, mas também de astúcia. Os 2 maiores comandantes de seu tempo se estudavam, se respeitavam e se odiavam. Era uma dança mortal de manobras, contra-ataques e guerra psicológica. Ricardo era a força da natureza, a tempestade que avançava. Saladino era a rocha, paciente e resiliente. Mesmo tendo conquistado vitórias impressionantes, Ricardo percebeu que tomar Jerusalém e mantê-la seria impossível.
A Terra Santa não seria reconquistada com um único golpe de espada, e seu próprio reino na Europa estava sob ameaça. O custo de suas guerras era assombroso. Milhares de seus próprios homens morreram, não apenas em combate, mas de fome e doenças. Os territórios que atravessava ficavam devastados, as colheitas queimadas, as vilas saqueadas. O ouro da Inglaterra foi drenado para financiar seu vício em batalhas. Ricardo conquistou fama imortal no campo de batalha, mas nunca soube o que era a paz. Ele venceu as lutas, mas a guerra nunca teve fim. Após firmar uma trégua com Saladino, garantindo o acesso dos peregrinos a Jerusalém, ele iniciou sua jornada de volta, um retorno que se provaria tão perigoso quanto a própria cruzada. O rei guerreiro, que enfrentara os exércitos mais poderosos do Oriente, acabou capturado não em batalha, mas por um duque europeu que guardava um antigo rancor. Mantido prisioneiro e vendido ao Sacro Imperador Romano, ele se tornou um peão político, seu resgate custando uma fortuna que quase levou a Inglaterra à falência. Quando finalmente foi libertado, seu primeiro pensamento não foi descansar ou governar. Foi voltar à guerra. Seu irmão João e o rei Filipe da França haviam aproveitado sua ausência para tomar seus territórios franceses. Para Ricardo, isso era uma ofensa pessoal que só poderia ser lavada com sangue. Ele retornou não como um administrador, mas como um vingador. Desembarcou na Normandia e imediatamente iniciou uma campanha implacável para reconquistar o que era seu. Durante 5 anos, a França se tornou seu novo campo de batalha. Ele construiu o formidável Château Gaillard, uma obra-prima da engenharia militar, não como um palácio, mas como uma fortaleza para projetar seu poder. Ele vivia em acampamentos militares, dormia com sua armadura ao lado e passava os dias planejando cercos e liderando ataques. Para Ricardo, não havia outra forma de vida. O combate era sua existência. Sua morte foi exatamente como sua vida, violenta, inesperada e em meio a um conflito. Durante o cerco a um pequeno e insignificante castelo na França, enquanto inspecionava as defesas sem sua armadura completa, ele foi atingido no ombro por uma flecha de besta disparada de uma das muralhas. O ferimento, a princípio, não pareceu fatal, mas a ponta da flecha foi removida de forma rudimentar. A ferida infeccionou e a gangrena se instalou. Nos seus últimos dias, o rei, que viveu cercado pelo som do aço e dos gritos de guerra, encontrou um fim lento e agonizante. Mesmo à beira da morte, seu instinto guerreiro prevaleceu. Ele perdoou o arqueiro que o feriu mortalmente, um último ato de magnanimidade de um homem cujo legado não seria medido em leis ou prosperidade, mas no número de inimigos derrotados e muralhas derrubadas. Ele morreu não em seu leito real na Inglaterra, mas em um acampamento de guerra na França, um rei que passou apenas alguns meses de seu reinado em seu próprio país. Ricardo Coração de Leão não foi lembrado como um bom rei ou um governante sábio. Ele foi um rei ausente, que sangrou as finanças de seu povo para saciar sua sede de glória militar. Mas ele foi, sem dúvida, um dos maiores guerreiros que o mundo já viu. Sua história não é a de um estadista, mas a de um combatente puro. Um homem que viveu e morreu pela espada, deixando um legado escrito em sangue e aço, uma lenda forjada no calor da batalha. Ele foi o rei que viveu para a guerra. Se você se fascina com as histórias de homens que moldaram o mundo com a força de suas espadas e a coragem de seus corações, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal Grande Guerreiro e deixe seu like para não perder nenhuma saga como esta. Trazemos as histórias completas dos guerreiros que mudaram o curso da história, narradas com a intensidade que elas merecem. Fique ligado, pois o Grande Guerreiro continua. Acompanhe nossos próximos episódios com novos vídeos todos os dias, sempre às 21 horas. A próxima lenda já está esperando para ser contada.